Eu fui para a Califórnia disputar o Mundial em 72. Aí fui para o Havaí, morou eu, Ian Cairns, Marco Ora, que foi presidente da Quicksilver, os Brown Lads. Foi uma casa espetacular, mas nunca ninguém tinha me falado como é que entra em Sunset. Então eu entrei com a prancha errada, uma 7.2 da Califórnia, rabeta larga, né, maior roubada. E aí, cara, é o seguinte, é muito mais difícil, né? Ninguém me posicionou. Quando você chega lá e fala, aqui está o canal, você não sai aqui pelo Wells Reef, né? Então, né? E até um episódio gozado que aconteceu, né? No segundo ou terceiro dia, na época não tinha cordinha. Aí veio uma série, me lavou. Porra, eu fiquei na maior roubada, com o maior medo, né, cara? E aí eu vi Isso, uma... 7.2. 7.2. Eu vi uma prancha... eu estou mostrando a importância nas ondas grandes, você ter o Burle, ter o alemão, os caras mais experientes, passando, porque é mais sinistro. Na Sunset, a marola, né? Antigamente eu achava que eu pegava onda grande, mas quando você fala em Nazaré, essas ondas enormes, né? Aí eu vi isso é gozado, eu vi uma prancha no canal. E aí eu falei, meu irmão, vou pegar a prancha no canal. Aí eu escutava assim, o cara, I'm gonna kill you, I'm gonna kill you, I'm gonna kill you. Foi melhor o cara me matar lá na areia do que eu morrer afogado aqui, né? Meus olhos assim, o mar... Quem era, Ricão? Era o Greg Spieth, cara, que surfava né? Um cara enorme, né? Aí quando o cara chegou na areia, ele era tão grande, não vai me bater, né, brother? Porra, o cara é 3 vezes maior do que eu. Correr, eu vou correr mais. Eu não falava, sorry, o cara, e acabou virando meu grande amigo, né? Né? Mas é interessante, mas eu estou mostrando o aspecto de Sunset, que é uma onda pequena perto dessas ondas grandes. Você tem um mestre como o Burle ensinando sobre os equipamentos, as roupas de borracha, posicionamento. Pô, é maravilhoso. Imagina tu chegar lá pela noite. Fala aí, Burle, não é verdade? Não, os desafios mudam, né? As gerações têm os desafios que são coerentes com aquela data, né? Você não surfava com strap. Então, assim, é impressionante isso, né? Eu comecei a surfar, eu construía os meus straps com a borracha de soro e um barbante no meio, um fio de nylon. Passando por 80. 80? Porque lá em Recife, né? Então, a gente não tinha acesso. Então, em 1980, eu comecei a surfar. As pranchas eram feitas nas garagens, em casa mesmo. Assim... Os equipamentos eram mais... antigos. Primitivos, né? Então, assim, antigos. Não tinha essa tecnologia toda. E aos poucos a gente foi entendendo como era necessário você ter um equipamento melhor para performar melhor. E a gente explorava as ondas, não tinha o mapa, não tinha a previsão das ondas, você não sabia quando essas ondas iam acontecer. Então, cara, você imagina você viajar e falar assim, vou viajar e não sei se vai dar onda. Era o que acontecia com a gente. Então, a gente tinha uma relação com a natureza muito mais próxima, né? Porque a gente estava sempre olhando para o vento, para o mar. Como pescador, Isso. Pescador, né? Olha o rabo de galo, você lembra a história do Felipe Dantas? Olha o rabo de galo, vai mudar, vai entrar uma frente fria, o vento está mais quente. Era bem diferente do que é hoje, né? A gente remava para pegar essas ondas gigantes. Hoje em dia, a gente tem a ajuda do jet ski. Tem os equipamentos de segurança também que ajudam o surfista a performar melhor porque ele se sente mais seguro. Agora, os desafios são maiores, as ondas são maiores, a velocidade é maior, a queda com consequências maiores também. Mas, em contrapartida, você tem acesso a uma ambulância, você tem acesso a um helicóptero, você tem acesso a um drone, tem acesso a outras tecnologias que vão fazer com que vocês possam performar com mais conforto também. Mas eu acho interessante, porque não teve época melhor ou pior, né? Na nossa época, a gente não tinha tantos equipamentos, mas também tinha menos crowd, né? Eu surfei em vários lugares, como Jaws, sem ninguém. Eu surfava Banzai Pipeline com 4, 5 pessoas. Jaws sem ninguém. Pois é, né? Assim, Nazaré também, hoje em dia, tem gente pra caramba. A gente pegou o começo de Nazaré ali, com pouquíssimos... Hoje em dia tem briga de jet skis lá dentro. Pois é. Muitos, são vários. Então, só muda o desafio, né? Will, e o que você acha desse aspecto que ele falou, assim, de ter um cara experiente, como o alemão, como Burle, muitos outros que tem aí, passando isso aí para vocês? Dá a sua opinião, da importância. Eu acho que, sim, a minha experiência... eu particularmente acho incrível, foi muito mais fácil para mim porque eu peguei o caminho já andado, né? Eles tiveram um desafio grande porque era tudo novo para eles, era novo, bro. Ninguém tava lá falando para ele como que era o caminho. Então, eu, na experiência da minha carreira,
eu tive... O Lucas é muito meu amigo, eu sou amigo da família do Chumbo ali, né? Então, o Lucas pegou todo o conhecimento do Burle, que já é um mestre, um espelho. Eu, desde criança, acompanhei, falei até aqui mais cedo com o Burle. Foi uma grande inspiração para mim. Eu vi ele num programa do Faustão. Eu deveria ter, acho que, sei lá, 15 anos, 18 anos, não lembro agora. Não acreditou, né? Não acreditei. E, tipo assim, hoje em dia, eu peguei um caminho trilhado porque ele ajudou o Lucas e o Lucas me mostrou como que era esse caminho. E isso passa de geração para geração conhecimento e só faz o bem para o esporte, né? O esporte vai crescendo. Eu acho isso muito importante e abriu, sem dúvida, as portas para os brasileiros. Você vê que a gente, todos os brasileiros, cara, hoje em dia, em termos de onda grande, a gente tem um nome, graças a Deus, bem relevante por conta da história deles, né? O Burle, o Heraldo, ali o Rezende, entre outros que eu não... Possa ser que eu não lembro. Todos meus camaradas, fomos lá para Diós, né? Uma vez lá, o primeiro campeonato. E você, Gabriel, fala um pouco disso aí, que você é de uma praia assim que eu adoro, Itacoatiara, né, cara? Uma praia assim que maravilhosa e casca grossa. Quem surfa Itacoatiara Grande é o seguinte, surfa qualquer lugar, né, não? Cara, isso tem se mostrado ser real, assim, da galera que saiu de lá. No início, quando eu era mais novo, né? Eu nasci em Recife, fui morar em Itacoatiara com 9 anos. Recife? Conterrâneo. Só nordestino aqui. Você é de Sergipe, né? Eu nasci em Sergipe, menor estado do Brasil, pequenininho. Pô, não, eu acho interessante porque lá não é um lugar de ondas grandes, aqui temos 3 big riders, assim, casca grossa de lugar de onda pequena, né? Eu acho que isso é muito maneiro para mostrar para todo mundo que depende de você, né? Como qualquer outra profissão, assim, se você se empenhar ali, investir tempo, estudar, cara, você vai ter os seus desafios, independente do patamar, né, dos desafios, mas você vai ter os seus desafios, vai aprender com isso e com certeza, né, vai se tornar uma pessoa melhor, assim, porque não tem como, todo dia você tem que acordar ali e dar o seu melhor, assim como em qualquer coisa, né? Mas voltando à questão de ter uma referência, eu acho que é muito importante desde o primeiro momento, até para uma criança, assim. Porque, imagina, na época, na sua época principalmente, Rico, era totalmente desconhecido, né, cara? Imagina, hoje a gente vê as crianças Tinha crescendo. muito preconceito, né? Os pais olham e falam, meu filho pode ser um surfista, ele vai investir naquilo. Imagina, na época de vocês, não, Ninguém queria. Foi um amor muito puro, assim, porque era o que vocês amavam e vocês foram, né? Mas você tocou num ponto interessante, que os meus pais, a minha família, a sociedade, não conseguiam enxergar o que eu estava enxergando, né? Então, eu fui para a Califórnia em 72, depois para o Havaí, conforme eu falei para vocês. Eu já enxergava que tudo isso ia acontecer. Eu fui realmente um visionário, mas eu falava para meus pais, que era advogado, meu irmão engenheiro, nego estava falando grego, né, brother? Então, demorou 30, 40 anos para que a sociedade aqui pudesse entender o que eu estava sonhando. E o recado aqui que todos nós acreditamos que vocês estão dando, é importante para a nova geração. Você quer ser um engenheiro? Corre atrás de ser um engenheiro, se dedica, estuda, vai para a melhor faculdade, faz uma bolsa, faz pós-graduação, quer ser um músico, teu pai é difícil, né? Mas corre atrás, se inspira, vai no show, né? Então, o que você acha dessa parte do cara se inspirar e fazer o que gosta? Tem que ser, né? Você trabalhar numa coisa que você não gosta, você não vai ter sucesso e o primeiro empecilho você vai cair.